Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre uma das principais linhas teóricas da geopolítica que vem se consolidando nas últimas décadas como uma boa ferramenta de análise para entender os movimentos do sistema internacional, que é a geopolítica crítica. Bom pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo bem especial, ele é um vídeo bem importante na verdade, porque ele trata de um tópico que vem ocupando aí um pouco as discussões em torno da geopolítica aqui no Brasil nas últimas décadas, mas também ao redor do mundo, porque diz respeito a alguns movimentos teóricos, né, algumas propostas teóricas bem importantes para entender tanto a geopolítica clássica, as teorias geopolíticas clássicas, as atuais teorias geoestratégicas que modulam muito da tomada de decisão em política de segurança e defesa, principalmente das grandes potências ao redor do mundo, e as consequências disso para outros territórios que não sejam os territórios apenas dessas fronteiras justamente, que é uma linha teórica de análise chamada de geopolítica crítica. Quem já lidou mais ou menos com geopolítica já sabe mais ou menos as discussões, né, que essa linha teórica propõe. Mas, na verdade, ela é um grande, como que eu diria assim, é um grande ilustre desconhecido das discussões dentro de geopolítica. Existem alguns aspectos importantes e acho que grandes contribuições que essa linha teórica traz, mas que também são um pouco confusas pela forma como ela traz e pela forma como a gente aborda aqui no Brasil, em específico, essas discussões. Então, como primeira obra, né, digamos assim, primeiro trabalho aqui de 2022, eu quis trazer um pouco dessa discussão sobre a geopolítica crítica. O que ela é, o que ela propõe, mas principalmente qual foi o contexto histórico em que ela foi criada, em que ela foi desenvolvida e por que isso importa tanto para a gente entender quais são as proposições desses teóricos com relação àquilo que acontece com relação às grandes potências, mas também a outros territórios ao redor do mundo. Então, a nossa ideia aqui hoje é justamente trazer um pouco, né? Essa foi uma apresentação, esse tema, na verdade, foi o foco de um debate que a gente fez no nosso grupo de estudos sobre geografia e relações internacionais. Tive a chance de apresentar, né, lá na Unicamp essas discussões que eu quero propor aqui. A ideia não é tanto fazer, né, uma repetição da apresentação, mas trazer algumas questões importantes. Porque quando a gente procura, por exemplo, né, no Google, quando a gente procura na internet, a definição de geopolítica, os usos variados desse termo, a gente encontra muitas coisas, a gente encontra uma variedade enorme de informações e de temas que, de uma forma ou de outra, acabam sendo encobertos, né, por essa discussão específica da geopolítica. E esse termo geopolítica crítica, ele tem se aproximado muito das discussões que a gente tem feito na academia brasileira com relação ao tema da geopolítica, porque ela nos permite, de uma forma ou de outra, compreender alguns movimentos e algumas propostas discursivas de uma forma um pouco mais clara. Mas como toda proposta acadêmica, analítica e tudo mais, ela também tem os seus limites. Ela também tem, de uma forma ou de outra, os seus raios de ação muito delimitados e que podem trazer para a gente questões importantes para serem, inclusive, superadas, né, ou debatidas, como a gente propõe aqui nesse nosso canal. Então, a geopolítica crítica ela é um movimento teórico. O que significa dizer que ela é um movimento teórico? Significa que, na verdade, ela não é nenhum tipo de proposta específica, que ela não é nenhum tipo de teoria sobre a geopolítica em si. Mas trata-se de um movimento, né, de diversos analistas diferentes ao redor do mundo, principalmente anglófonos, né, então o pessoal que produz no Reino Unido, na Austrália, nos Estados Unidos, mas depois a gente aborda isso com um pouco mais de especificidade, né, analistas que, a partir da geografia principalmente, vem tentando, de uma forma ou de outra, analisar os discursos que moldam a forma como a gente enxerga o sistema internacional. Nesse sentido, parece ser interessante que ela traz, né, uma análise, né, um ponto de vista que vai privilegiar, de uma forma ou de outra, as diferentes maneiras como esses discursos geoestratégicos, geopolíticos, enfim, analisam, de uma forma ou de outra, ou trazem a questão do território
para debater coisas que geralmente não são debatidas com o território como principal questão, né? E nesse sentido ela já traz uma questão bem importante, porque quando a gente analisa, né, quando a gente observa tanto esses discursos, digamos assim, discursos que são mais focados de uma forma ou de outra em questões militares ou em questões políticas, atuação de deep state e por aí vai, o que a gente observa é que a questão territorial ela pouco aparece nessa discussão. São mais iluminados, digamos assim, nesse debate. Decisões em termos de política externa, intenções e interesses e se eles foram ou não alcançados e por quais meios eles foram ou não alcançados. Trazer o território para o centro dessa discussão, que é o que a geopolítica crítica faz, de uma forma ou de outra ajuda a iluminar consequências multiescalares desse debate que geralmente fica restrito de uma forma ou de outra a essas decisões por parte desses agentes empresariais ou governamentais que acabam influenciando essas decisões em termos de política externa, segurança e defesa. Então, esse movimento composto por vários autores, né, pesquisadores universitários, então acho que esse é um aspecto bem importante, né? Eu falava mais cedo que a geopolítica crítica ela não é uma teoria da geopolítica. Ela é uma forma de analisar a geopolítica de uma forma ou de outra. Esse é um aspecto muito importante, porque a gente não vai encontrar nos autores da geopolítica crítica uma proposta ou uma validação, por exemplo. A teoria do Heartland, a teoria do Rimland, eurasianismo, atlanticismo, enfim, eles vão tentar entender, eles não vão tentar propor essas teorias, mas entender as consequências territoriais desse tipo de análise em diferentes escalas. Na escala do corpo, na escala da comunidade próxima, na escala subnacional regional, na escala nacional e na escala internacional. Então, acho que são alguns aspectos importantes e que dizem respeito também ao contexto geopolítico em que as obras principais da geopolítica crítica se consolidaram. Nesse aspecto, tem uma questão importante. A crítica que a geopolítica crítica faz, ela não é muito nova para nós que somos do antigo terceiro mundo, dos países em desenvolvimento, enfim, que já vem construindo uma análise crítica sobre a realidade, seja por um lado do sistema capitalista mundial, seja por outro das decisões em segurança e defesa das grandes potências, de uma forma um pouco mais crítica, a partir também, e não só, mas também da geografia. Isso porque nos Estados Unidos e no Reino Unido, a discussão sobre política e segurança, sobre defesa, sobre geoestratégia, ela até hoje é muito concentrada nas esferas de governo. E as academias que estudam, inclusive muito da área de relações internacionais, desses países que discutem de uma forma ou de outra essas decisões em política externa, em segurança e em defesa, acabam de uma forma ou de outra não privilegiando essa categoria territorial, né? E sim os processos de tomada de decisão, os influenciadores, né? Aquilo que eles chamam de stakeholders e tudo mais, tentar mapear o conjunto social daqueles que influenciam esse projeto, né? E isso era principalmente, sobretudo, muito forte na época da Guerra Fria, né? Então a gente tem aí uma origem, né? Um contexto geopolítico muito importante de mudanças em diferentes escalas que privilegiaram e que tornaram possível, nesses países centrais, fazer uma crítica de que, de uma forma ou de outra, nos países do terceiro mundo já era feita por outros vieses, né? Então a gente tem, por exemplo, a primeira grande obra, a gente tem um grande conjunto e uma grande obra da geopolítica crítica nos anos 90. No mesmo ano, em 1996, são lançados a edição especial da revista Political Geography, lá nos Estados Unidos, dedicada ao tema da geopolítica crítica, a fazer um debate acadêmico, né, entre os proponentes da geoestratégia, da geopolítica e os seus críticos, digamos assim, na esfera anglófona, mas também o lançamento do livro do Gerald Toll, né, chamado Geopolítica Crítica, justamente em 1996. Né? O Toll não é o primeiro a falar sobre isso, mas talvez o livro dele seja o primeiro a consolidar as propostas que são feitas por ele, pelo Simon Dolby, pelo John Agnew, enfim, um conjunto de diferentes atores que vão abordar essas questões.
Esse período da década de 90, ele é um período muito importante que eu acho que talvez a gente deveria voltar mais vezes para tentar entender as mudanças e permanências do sistema internacional. Porque é o período do fim da história, né? Como diria lá o Francis Fukuyama. É esse período de mudanças que se propunham mudanças eternas, se propunham mudanças que iriam alterar completamente o mundo e cujas promessas a gente não está colhendo agora, 20 anos depois. Né? Os anos 90 foram um período de fim da bipolaridade, ressurgimento dos nacionalismos com uma série de conflitos que se utilizavam desses discursos, como em Ruanda, como em Uganda, como nos países que conformavam a antiga Iugoslávia, com o desfacelamento, né, da própria União Soviética em diferentes países que não tinham uma unidade linguística e étnica, religiosa, enfim, devido aos processos de manipulação demográfica realizados durante o período, principalmente do Joseph Stalin, lá na União Soviética, né? Um período de guerras civis, de genocídios, em que o papel da comunidade internacional foi colocado como muito importante. Né? A promessa de que a comunidade internacional iria intervir cada vez mais, tanto em questões globais como em questões locais ou nacionais. Né? Nesse sentido, também o avanço da globalização econômica e seus efeitos e impactos, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, colocaram de uma forma ou de outra a economia no cerne dessa discussão. É um período também de transformação do método de fazer a guerra. Né? Hoje a gente fala muito de cyberguerra, a gente fala muito dessas construções, né? Guerra de quarta geração e por aí vai. Mas na década de 90 ela também demonstrou uma mudança muito forte no sentido de fazer a guerra e nos instrumentos utilizados para fazer a guerra. Porque ao mesmo tempo em que você tinha um uso extremamente avançado de instrumentos bélicos, como no caso da Guerra do Golfo, como no caso do bombardeio aéreo da OTAN a Sarajevo, você tinha acontecendo no terreno, em Ruanda, em Uganda, na ex-Yugoslávia, principalmente na Guerra da Bósnia, métodos de eliminação do outro que eram métodos extremamente, entre aspas, arcaicos. Os fenômenos bélicos, então, desse período dos anos 90 e começo dos anos 2000, também colocaram em xeque algumas pressuposições sobre a questão territorial. Porque você não teria necessariamente apenas o domínio de acordo com o avanço da tecnologia. Esse avanço, que depois foi transformado no desenvolvimento dos drones por parte dos Estados Unidos durante o governo do Barack Obama, não necessariamente garantiam um controle territorial como a gente viu no ano passado com relação ao Afeganistão. Porque não necessariamente o domínio tecnológico e bélico traria um domínio político. Essa é uma mudança cuja semente está nesses conflitos dos anos 90 e que depois foi se desenvolvendo como uma tendência que a gente observa de uma forma ou de outra até hoje. Essa questão territorial, seja com os refugiados, o uso da tecnologia, o uso desses equipamentos de uma forma ou de outra arcaicos para fazer a guerra, como machetes, como pistolas, armas leves e tudo mais, desafiaram não apenas as teorias pautadas nos estudos estratégicos do período da Guerra Fria, mas também as consequências territoriais para outros países do mundo em razão desses conflitos que a gente poderia chamar de localizados. Não à toa, nos anos 90, o tema dos refúgios, né, dos refugiados, volta a ter força. Né? Depois, nos anos 2000, continua a crescer, mas é nos anos 90 em que o fim da Guerra Fria retoma a questão humanitária e a reorganização da própria ONU. Para que serve uma ONU sem a Guerra Fria? Né? Sem ser esse espaço único de encontro entre as potências para debater questões internacionais de uma forma relativamente, nunca 100%, mas relativamente neutra. Também o contexto interno dos países onde essa teoria se desenvolveu, que foram os Estados Unidos e a Inglaterra, colocou no fim dos anos 80 novas questões para pensar a relação entre espaço e poder, principalmente na relação escalar entre diferentes âmbitos. A teoria do Trickle-Down Economics, lá do Ronald Reagan, por exemplo, a desregulamentação, né, a liberalização total da economia nos Estados Unidos, principalmente no seu aspecto financeiro, que começa nos anos 80 e avança nos anos 90 e começo dos anos 2000, levando à crise imobiliária da bolha de 2008, mostra como decisões, né, estilos de vida local, conflitos locais,
podem ser afetados por decisões regionais ou decisões nacionais, pautadas principalmente nessa liberalização da economia, como novos aspectos vão surgindo. Ao mesmo tempo, a invasão de Granada em 83 e a Guerra das Malvinas em 82 demonstra que, ao mesmo tempo que há essa liberalização tanto no Reino Unido da Margaret Thatcher como nos Estados Unidos do Ronald Reagan, não eliminaram a importância daquilo que muitos autores chamam de pequenos pedaços de rocha, né? Ou seja, a importância discursiva, política da guerra, ela não acaba porque a economia foi levantada, né, como mais importante. E esse é um aspecto que eu acho que é muito importante para a gente pensar, inclusive no mundo de hoje. Ou seja, o fato de que a economia comece a ter um lastro maior nas decisões internas e internacionais dos países não significa que aspectos simbólicos sejam menos favorecidos ou o inverso. Ou que, por exemplo, hoje em dia a gente esteja vendo uma era da geopolítica, né, em que o simbólico, em que o territorial seja mais importante do que o econômico. Porque essas coisas elas podem acontecer de forma simultânea e geralmente elas tendem a acontecer de uma forma simultânea. Diante dessa realidade, dessa simultaneidade, dessa complexidade desse mundo que surge, a geopolítica crítica se coloca então com uma tradição de pensamento que a partir de diferentes pontos de partida, seja da análise da economia, seja da análise dessa geoestratégia territorial, digamos assim, pretende estabelecer uma crítica filosófica aos pressupostos básicos do pensamento geopolítico clássico e do pensamento geoestratégico. A gente fez um vídeo aqui no canal há algum tempo atrás fazendo essa diferenciação entre geopolítica e geoestratégia, né? E esse aspecto é um aspecto muito importante, porque a linha de raciocínio da geopolítica crítica, né, aquilo que a geopolítica crítica literalmente critica, são justamente esses pressupostos, essa forma de enxergar o mundo que levam a essas tomadas de decisão. Seja nas teorias geopolíticas clássicas, envolvendo autores como Friedrich Ratzel, como Halford Mackinder ou Karl Haushofer, que os dois últimos que a gente já analisou aqui no canal, inclusive, mas também aquele giro que a partir dos anos 40, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, já em 42 com Nicholas Spieckmann, em 45 com o George Kennan e na década de 70 com o Henry Kissinger, lá nos Estados Unidos, né, que transformam essa geopolítica clássica em uma análise de geoestratégia, colocando, né, alocando os componentes de segurança e defesa nessa análise do espaço mundial de uma forma mais newtoniana. Quando a gente falou da diferença sobre geopolítica e geoestratégia, a gente colocou essa questão como uma forma muito importante, ou seja, as análises geoestratégicas, na verdade, elas não são análises geopolíticas. Elas são análises que, de uma forma ou de outra, vão colocar o espaço como uma questão de segurança e defesa, e não como um embasamento para processos políticos, para relações políticas de poder, né? Essa característica específica, para quem lê francês, eu vou colocar aqui a referência, é também uma crítica que, por exemplo, o Yves Lacoste, que escreveu um dos livros clássicos que influenciou muito essa forma de ver da geopolítica crítica, a geografia isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra, coloca como crítica a essa visão da geopolitics, né? Dessa geoestratégia norte-americana, estadunidense, britânica, enfim, anglófona, que faz prevalecer esses interesses estratégicos ao invés de analisar o território como um espaço de realização de poder que não se reduz apenas a questões militares, né? Porque o movimento que vai acontecer na teoria geopolítica, com o Nicholas Spieckmann inicialmente, depois com o George Kennan, com o Henry Kissinger, com o Brzezinski, com o Joseph Nye, enfim, que são todos autores que vão trabalhar para o governo dos Estados Unidos, inclusive, é essa transformação, né? Ou seja, a alteração da geopolítica em ou geoestratégia ou estudos de segurança, o que dá uma urgência para o espaço, né? Que de uma forma ou de outra apresenta o espaço como fonte de segurança ou de ameaça, e não de oportunidade, como seria uma análise
de geopolítica mais relacionada à ideia de que o espaço pode ser um embasamento de relações de poder. O Horácio Capel, num texto em que ele vai fazer uma análise sobre o poder numa perspectiva geográfica, vai colocar essa questão. Ou seja, o poder, quando a gente analisa numa perspectiva mais geográfica, ele não é apenas uma relação de dominação ou um jogo de soma zero. Porque, na verdade, a gente pode entender o poder nesse sentido, como um substantivo, ou a gente pode entender o poder também como verbo, poder fazer alguma coisa, abrir oportunidades por meio de uma certa administração do espaço. E é isso que o Yves Lacoste fala no A Geografia Isso Serve em Primeiro Lugar para Fazer a Guerra, quando ele coloca, inclusive, que o conhecimento do espaço é algo mais importante, inclusive, do que a sua dominação, porque é o conhecimento do espaço que permite, de uma forma ou de outra, agir, mesmo de forma contra-hegemônica, né? Essas perspectivas, né, vão influenciar muito a geopolítica crítica, que pretende, de uma forma ou de outra, estabelecer um ordenamento e uma classificação das representações geopolíticas, como que essas teorias, principalmente nos Estados Unidos, na Rússia, na Europa, representam o mundo por meio de discursos políticos, mas como, de uma forma ou de outra, também geram esses códigos geopolíticos, essa forma de se referir. Um exemplo de código geopolítico que aparece muito aqui no Brasil é a ideia de entorno estratégico, né? O professor Vanderlei Messias da Costa, por exemplo, chama atenção para como, de uma maneira ou de outra, a América Latina é uma construção ideológica. E o que é mais importante para o Brasil em termos geopolíticos clássicos, digamos assim, seria a América do Sul. Outros autores diriam que a América do Sul é um construto da política externa de defesa e segurança do Brasil, enquanto que a América Latina seria o espaço político no qual a gente está inserido. Então, vocês percebem que essas representações e essas construções discursivas são justamente processos sociais construídos, né, carregados não só de simbolismo, mas de análise também, de elementos que vão ser levantados por esses países que, de uma forma ou de outra, justificam essa construção. Um dos textos mais legais que eu já encontrei abordando a questão da geopolítica crítica, que está em espanhol, infelizmente, é o texto do Lester Cabrera Toledo, um professor equatoriano, mas que trabalha na Flaxo, lá no Equador, né? E ele vai falar que a geopolítica crítica se posiciona como uma resposta ao que foi esboçado pelos autores clássicos, em especial como consequência da deslegitimação da própria geopolítica depois que ela foi aliada, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, ao pensamento nazista que fulminou, né, na Segunda Guerra, né, que acabou levando ao expansionismo nazista na Segunda Guerra Mundial. Para o Lester Cabrera Toledo, aqui eu cito ele diretamente, a perspectiva crítica que toma suas ferramentas teóricas do pós-estruturalismo e das visões interpretativistas dos estudos internacionais, posiciona o discurso geopolítico como uma realidade construída e que, portanto, pode ser analisada por si só. Diz o Cabrera Toledo ainda que, além disso, colocar um lugar de relevância para a análise de fatores como o contexto político, que encerra, né, ele determina de uma forma ou de outra a generalização do discurso geopolítico, como uma forma de apreciar noções como imperialismo e hegemonia, nos permite entender, em especial, o plano das políticas exteriores que são esgrimidas por diversos países. Nesse sentido, a geopolítica clássica ela não se considera como herdeira da geopolítica, a geopolítica crítica, perdão, não se considera como herdeira da geopolítica clássica, mas sim como uma forma de analisar esses discursos. Por isso que, por exemplo, o Estado, para eles, não é uma unidade absoluta, mas é um ente que deve ser balanceado com temas como identidade, diferenças econômicas, tipos de razoamento que se observa entre os responsáveis por tomar decisões e que considera que a geopolítica clássica é uma declaração de interesse. Quando se faz uma teoria, como o entorno estratégico brasileiro, como a ideia da Eurásia, né, o poder terrestre, poder marítimo, na verdade os autores da geopolítica crítica, o que eles observam nessas declarações não são teorias que podem ser avaliadas, avalizadas, enfim, elas são declarações de interesses, né, que encontram em diferentes autores sua vocalização.
mas vocalização de interesses institucionais, acadêmicos, econômicos, enfim, que encontram justamente nesses autores e nessas autoras um tipo de expressão específica, né? Os discursos geopolíticos clássicos para a geopolítica crítica expressam desejos de manter uma determinada ordem nacional, mais especificamente uma determinada ordem internacional, tem o fim de conservar ou ganhar uma posição de superioridade com relação a outros países, continentes, agrupamentos, enfim, e são interpretados também como um instrumento que justifica medidas imperiais e hegemônicas no âmbito internacional. Para o Lester Cabreira Toledo, não obstante, ao mesmo tempo que se reconhece que, apesar das críticas contrárias, a geopolítica crítica, de uma forma ou de outra, ela ajuda a gente a delimitar. Ela é mais um instrumental que nos ajuda a delimitar o que é o conhecimento geopolítico, especialmente quando o conceito de geopolítica em si tem se manifestado de forma tão aberta e tão ampla, né, incluindo tudo e nada ao mesmo tempo, fundamentalmente nos meios de comunicação e nas formas de expressar essas questões. A geopolítica crítica ela se baseia em duas principais contribuições, que é o pós-estruturalismo e a economia política internacional, e de uma forma ou de outra traz alguns aportes importantes. Por quê? Porque ela vai tentar, por exemplo, a partir da influência do pós-estruturalismo, fazer algumas discussões como quais são esses discursos, de onde eles vêm e como que eles formatam de uma forma ou de outra o padrão de comportamento social dos estados e das sociedades. A partir do sistema mundo moderno, da economia política internacional, eles vão tentar entender esses discursos como uma forma de superestrutura, ou seja, determinados pela realidade material e que, portanto, criam códigos de referenciamento social, discursivo, a questões, itens, regiões do mundo a partir dessa perspectiva geopolítica em específico. Para essa via de análise, de uma forma ou de outra, os discursos geopolíticos representam preocupações, né, porque apontam para ameaças aos interesses do Estado como representante da classe dominante. O objetivo central da geopolítica crítica, portanto, é entender a construção e a socialização de visões de mundo, como que diferentes contributos, né, ou seja, diferentes instituições contribuem de uma forma ou de outra para formar e disseminar essa visão. Por isso que há uma ênfase muito grande, inclusive, na mídia. A forma como as mídias, por exemplo, de países não centrais, acabam reproduzindo discursos desses países centrais e formatando uma visão não só da população, mas principalmente dos tomadores de decisão. Em conjunto, não há uma perspectiva própria, em específico, desses países, mas sim copiando, né, remoldando ou adaptando visões que são produzidas em outros lugares, né? Para o Lester Cabreira Toledo, a geopolítica crítica tem dois grandes aspectos de contribuição para a nossa discussão. Por um lado, a revitalização da geopolítica como disciplina acadêmica, agora não mais como propositiva, mas sim, de uma forma ou de outra, como analítica das grandes teorias, e a capacidade de explorar novos elementos e conceitos que apresentem outros pontos de vista, para além daqueles teóricos clássicos que geram postulados diante de fenômenos internacionais e regionais, né? A geopolítica crítica, portanto, ela é uma ferramenta, de uma forma ou de outra, para que a gente entenda esses discursos como fontes primárias, né? Que eu pegue, por exemplo, a teoria do Rimland, a teoria do poder aéreo, do poder terrestre, e entenda como que elas são discursos que propõem essas socializações, essa construção de cosmovisões e definições de decisões em política externa, política de defesa e política de segurança. Vários autores contribuem, como eu disse, é um grande movimento, esse movimento da geopolítica crítica, né? E cada um desses autores, claro, trabalha com temas específicos, né? A gente tem o Gerald Toll, por exemplo, que trabalha com a Rússia, Europa Oriental, exterior próximo, que é o conceito que se usa lá na Rússia. A Catherine Mitchell trabalha com comunidades transnacionais, diásporas, multiculturalismos. A gente tem o Klaus Dodds, né, que trabalha a questão das fronteiras.
e o Philip Steinberg, que trabalha a questão da governança dos espaços marítimos, que é muito interessante para entender justamente como que vão se construindo esses padrões. Por outro lado, o pessoal que analisa mais a relação entre países desenvolvidos, países periféricos, países semiperiféricos e a troca desses códigos geopolíticos entre essas regiões são principalmente o John Agnew, que estuda muito a teoria das relações internacionais e as propostas que essa teoria faz para que se desenvolva as decisões em política externa. A gente tem o Colin Flint, que tem um texto sobre geopolítica e geografia econômica muito interessante, que trabalha essa ideia de códigos geopolíticos, e o Peter Taylor, né, que é um geógrafo já há muito tempo consolidado, que estuda justamente geopolítica e geoeconomia. E percebam que todos eles, de uma forma ou de outra, acabam debatendo escalas, acabam debatendo fronteiras, acabam debatendo território, porque há um conteúdo discursivo que mobiliza essas diferentes ideias em todos esses discursos que se pretendem fundantes, né, de opções, né, que embasam de uma forma ou de outra essas opções em termos de política externa, política de defesa e política de segurança, né? Então, acho que são algumas contribuições possíveis. Eu vou colocar as referências que eu usei aqui nas revisões. É um campo muito amplo. A gente tem alguns autores que têm desenvolvido isso, né, trazido isso aqui para o Brasil para compreender a nossa realidade ou outras realidades também. Mas acho que se trata aí de um fenômeno bem interessante, uma escola que traz muitos aportes também muito legais e da qual a gente não poderia escapar, talvez como primeira contribuição aqui para o debate em 2022. Tá bom, gente? Obrigado e até semana que vem.